Bom dia, irmãos. Mais um domingo na casa do Senhor. Salmo 2 diz: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em poucos se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém? Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor. Adoraremos o Salvador. Venha adorar o Senhor. É um convite para adoração aos filhos de Deus, aos homens da terra. Vamos cantar? Cantemos. Adoraremos o Salvador, venha adorar o Senhor. Força e poder, luz e prazer, venha adorar, adore a Deus, maravilhoso e grande é, venha adorar o Senhor. Céus clamarão, Deus honrarão, venha adorar, adore a Deus, vamos louvar a Deus, venha adorar o Senhor. Adorarão e cantarão, venha adorar, adore a Deus, o Deus em carne, homem Deus, mediador e o Rei dos céus, venha adorar o Senhor para sempre. Venha adorar o Senhor. Cante ao Senhor, o eterno Rei, o Senhor, Ele é o Rei, isto eu sei. Venha adorar, adore a Deus, quem nos comprou no Calvário. Venha adorar o Senhor. Cristo venceu, vida nos deu. Venha adorar, adore a Deus, vamos louvar a Deus, venha adorar o Senhor. Adorarão e cantarão, venha adorar, adore a Deus, meu Deus em carne, homem Deus, mediador e o Rei dos céus, venha adorar o Senhor para sempre. Venha adorar o Senhor. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Seu nome adorarei, bendiga todo
sempre o louvarei. Ao surgir esse novo dia, entoarei o teu louvor, e não importam as circunstâncias, te adorarei até o sol se pôr. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. És Deus de amor e misericórdia, és Deus fiel e de compaixão. Tua bondade me leva a te louvar. Muitas razões para te adorar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. E quando enfim se findar o dia e o meu tempo se acabar, minha alma permanecerá cantando. Pra todos sempre vou te adorar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei, sempre o louvarei, sempre o louvarei. Pai querido, muito obrigado porque nós temos um Deus tão santo no céu. Obrigado porque esse mesmo Deus nos amou e veio a este mundo, se entregou em nosso lugar, morreu, ressuscitou e hoje está no céu mesmo e tão perto de nós ao mesmo tempo. Obrigado porque podemos ter esse privilégio de estarmos na tua casa, te rendendo todo esse louvor, toda a glória. Aceita, Senhor, os nossos corações gratos e também nos ajuda a termos esses corações gratos. Nos ajuda a estarmos aqui mesmo com todo o nosso coração, não só fisicamente, mas que as nossas mentes possam mesmo estar voltadas a te louvar, te buscar, te engrandecer, Senhor, aprender mais do Senhor. E nos ajuda, Senhor, nos dá mesmo a graça de podermos mesmo estarmos com os nossos ouvidos abertos, nossos corações abertos para absorver a Tua palavra que Teu servo vai trazer e assim, Senhor, sermos edificados. Que haja salvação nessa casa, também conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Obrigado. Vamos dar os avisos dessa semana. Nossos cultos semanais, os irmãos já conhecem bem. A começar de hoje, temos este culto, a Escola Bíblica Dominical, às 11 horas. O pastor Elias estará trazendo aqui a mensagem, o estudo em 1 Coríntios. À tarde, às 5 horas, temos também o culto de louvor e adoração, o ensino da Palavra de Deus, 5 horas da tarde. E aí eu estarei trazendo o estudo em Gênesis. Estamos no capítulo 2, estudando o sábado do Senhor, o dia do descanso. Na terça-feira, nós temos também o estudo de doutrina, pelas 8.
Então, quem estiver interessado em aprender mais, tem alguma dúvida, quer fazer uma dúvida, é um momento menos formal que você pode perguntar, arguir, e aí você pode, né, ser edificado pela palavra do Senhor. O pastor Elias está dando os solas. Então, terça-feira às 8. Na quarta, temos em Cuba o estudo ali pelas 8h30, 8h30, 8h45. O pastor Elias está dando a carta de Apocalipse. Então, quem também estiver interessado em Cuba, você pode se dirigir ali à nossa congregação. Na quinta-feira temos o culto em Vales Mortos, às 3h. Antes o pastor passa em Serpa, faz uma visita ali também no lar de idosos. E depois vai para Vales Mortos às 3h. E aqui, na quinta-feira ainda, às 8h da noite, nós temos o culto de oração. A gente sempre incentiva os irmãos a estarem presentes, cumprindo a ordem do Senhor, né? Estando em comunhão, unidos em oração, pedindo ao Senhor as suas bênçãos e fazendo as nossas solicitações ao Rei dos Reis. Às 8h, então, nosso culto de oração. No sábado, temos o Descobridores da Bíblia, às 5h. E aí, a gente está com um desafio com os meninos, os miúdos, para aprenderem os mandamentos, né? Mas não aprenderem o primeiro, o segundo, o terceiro, né? Aprender ipsis literis, né? De como está nas Escrituras. Êxodo 20, de 1 a 17. Então, ficou o desafio para aprender para o próximo sábado os 3 primeiros versículos de Êxodo 20. Então, é Êxodo 20, versículo 1, versículo 2 e versículo 3 para memorizar. Os irmãos, o pastor mencionou que nós iniciamos ali um trabalho também, ali na praça ali do Trabalhador, no bairro do Pelame, com as crianças ali. Então, está sendo também bastante especial. Que o Senhor possa estar cuidando dessas crianças que estão ouvindo as Escrituras, aprendendo mais do Senhor e desenvolver. Algumas até já se mudaram, né? Mas graças a Deus tiveram a oportunidade de pelo menos escutar uma vez a palavra do Senhor anunciada. Então, se você tiver interesse e quiser participar, das 10h30 às 11h, meia hora a gente tem feito. Se você quiser participar, será bem-vindo a estar conosco ali, falando com os meninos e as meninas ali na praça, tá bem? Então são esses os avisos, tá certo? Se alguma novidade, se algum irmão tiver algum pedido, você pode ir lá no grupo, falar com o pastor Elias, comigo, tá bem? Vamos fazer agora aquele momento das ofertas, o ofertório. Lembrando que você não é obrigado a dar, a oferta é voluntária. Então é você e Deus, tá bom? Então foi a Érica na semana passada, né? Vem a Karina. Pode vir, Karina. Isso, fazer a oferta. Enquanto isso, irmãos, vamos ficar em pé e vamos cantar mais um cântico. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que me guarda com ternura todo dia. Jesus, meu Salvador, que me guarda com ternura todo dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. Mas ainda mais notável é que por mim morreu, e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, mas hoje vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo, desejo aqui viver, com ele
constante comunhão. E assim lhe dá prazer, ficando sempre a Cristo em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar. Porque ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, mas hoje vivo, guarda-me do mal. Essa hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. Oh, que momento alegre, que dia tão feliz, aquele em que volta que será. Então com ele sempre nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto na glória lhe verei e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, mas hoje vivo, guarda-me do mal. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez agradecemos as tuas bênçãos em nossas vidas e por meio até mesmo dessas ofertas podemos mesmo te louvar, te adorar, Senhor. Aceita realmente, tu que sondas os nossos corações, sabe verdadeiramente as intenções, aquilo que pensamos e purifica, Senhor, tudo mesmo até que dos atos, se algum mal existe, se algum mal há, se eu possa mesmo purificar, perdoar e aceitar essas ofertas aqui que cada irmão deu de forma voluntária e que possa mesmo ser abençoado por ti. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda em pé, vamos apenas cantar a primeira estrofe de Vinde meninos, vinde a Jesus, ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Logo após, os meninos pequenos, as crianças vão com a irmã Carolina lá para a classe embaixo e os adolescentes vão comigo lá para cima, tá bem? Apenas a primeira estrofe. Vinde meninos, vinde a Jesus, ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Os pequeninos ele conduz, ó vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunir-nos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. A palavra está com o pastor Elias. Podemos sentar. Yes. Nós temos uma visitante conosco de Camarões. Aí eu vou dizer para ela que a irmã Anita vai ajudá-la na tradução. Yes, we have among us. Yes, she will help you in the translation. All right? You are very welcome. Ela é uma visitante de Camarões. Aí a irmã Anita vai ajudá-la lá. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias para 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 4, os versículos de 1 a 5. Sentados mesmo, nós vamos acompanhar
essa leitura. 1 Coríntios, o capítulo 4, os versículos de 1 a 5. 1 Coríntios, capítulo 4, os versículos de 1 a 5. Nos diz assim a palavra do Senhor: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguio a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado por cada um dos irmãos, amigos que chegaram para ouvir esta palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e edificar, Senhor, o Teu povo. No nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós estamos dando continuidade aqui o apóstolo Paulo. Veja que chegamos ao capítulo 4 e até agora o Paulo, ele está tratando daquele assunto que é a divisão na igreja. Divisão na igreja. Para aqueles, que pensavam, poxa, mas na igreja não pode ter divisão. A igreja é o lugar onde adoram a Deus, são irmãos, cada um ama os outros, Mas você tem que ter em mente que a igreja é um lugar onde Satanás vai atacar, porque veja só, a igreja é uma ameaça ao reino de Satanás, ao império de Satanás neste mundo. Então, a igreja de Beja é uma ameaça ao reino de Satanás aqui em Beja. As igrejas em Portugal são uma ameaça ao império de Satanás. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar de tudo minar essas testemunhas. Porque se ele fizer isto e dividir a igreja, quem é que vai ter coragem para testemunhar lá fora, de falar de Jesus? As pessoas dizem, olha, vocês nem se entendem vocês mesmos, como que vocês querem que a gente siga esse Jesus? Se esse Jesus dá paz e amor, por que vocês não têm paz e não têm amor? Então a pessoa vai ficar assim, como é que eu vou falar de Jesus? Então é a estratégia do inimigo. Isso teve na igreja lá em Corinto. Então veja, o Paulo escreve aos Coríntios aqui para corrigir divisões na igreja, facções, baseadas em quê? Em preferências por diferentes líderes. Um, Paulo, outro Apolo, outro Pedro, como se um fosse superior a outro. Então, eu sou do lado do Paulo. O Paulo é superior. Não, eu sou de Pedro. O Pedro é melhor. Então, olha lá como que estava sendo dividido a igreja. Então, o Paulo já vem no argumento desde o capítulo 1. Fui eu batizado por vocês? Eu morri no vosso lugar? Foi Apolo? Não, foi Cristo. Foi Cristo, não fomos nós. Lá no 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 3 a 7, o Paulo também já tinha mostrado para eles que eles são apenas servos, nós somos apenas servos. Olhe lá, 1 Coríntios 3, 3, diz assim: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro,
eu de Apolo. Não é evidente que andais segundo os homens? Ora, quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Aí ele diz no versículo 6, irmãos, olha, eu plantei, tá? O Apolo, ele regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta, Paulo, é alguma coisa, nem o que rega, Apolo, é alguma coisa, mas é Deus que dá o crescimento. Então, era como se Paulo estivesse dizendo assim, eu não estou entendendo por que vocês são fãs de um e fãs do outro. Vocês deveriam ser fãs de Deus, porque é Ele que dá o crescimento. Ora, o Paulo, o Pedro, o Apolo, eles estão aí para pregar o quê? Para pregar a palavra de quem? A palavra de Deus. Não é a palavra do Apolo, não é a palavra de Paulo, é a palavra de Deus. Então, para que ser fã de homens? Agora, nesse contexto aqui, irmãos, do capítulo 4, versículo 1 a 5, neste contexto aqui, vamos ver um outro argumento do apóstolo Paulo. O Paulo aqui, ele busca corrigir a perspectiva da igreja sobre a liderança espiritual. Fazendo o quê? Ensinando que os líderes são servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus, e que o verdadeiro julgamento sobre eles cabe somente a Deus e não à igreja. Porque eles estavam dizendo, eu sou de Paulo, por quê? Porque eles achavam que o Paulo era melhor. Eu sou de Apolo, porque eu acho que o Apolo é melhor. Então, de acordo com o meu julgamento, esse aqui é melhor, aquele ali é melhor. E aí o Paulo, nesse texto, ele vai dizer, irmãos, esse julgamento não é para vocês. Esse julgamento é Deus que vai fazer. Então, vamos acompanhar aí a exposição. Primeiro, versículo 1, ele diz assim, assim, pois, importa que os homens nos considerem, ele está falando nós, o Apolo, o Pedro, os ministros da palavra, né? Nos considere como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Agora vamos aqui, irmãos, esmiuçar esses termos. Ele usa a palavra aqui, ministros. Essa palavra ministro, no original, é o mesmo vocábulo que no outro texto, ele traduz como assistente, guarda, subordinado, empregados. Tá? É um termo grego, né? É uma palavra grega, que a tradução dela pode ser, sim, ministro, mas veja, esse ministro, ele tem ali a função de ser um assistente, um guarda, um subordinado, um empregado. Literalmente, essa palavra no grego, ela significa um remador inferior. Então, imagine, tem um navio e tem um remador inferior. Ele é alguém mandado, entendeu? Ele está ali para fazer o que vão mandar ele. Ele tem alguém superior. Então eu vou assim dar alguma passagem para os irmãos, para que os irmãos possam se certificar disso. Em Lucas 4:20, a palavra é usada. E olha que a tradução mudou, tá certo? Ele diz aqui, ó, Lucas 4:20. Lembra quando Jesus Cristo entrou na sinagoga, ele pegou o livro, né, deram para ele o livro, que foi um assistente, Jesus leu e devolveu ao assistente. Essa palavra é a mesma que Paulo diz. Os homens devem nos considerar como assistentes. É isso que ele quer, assistentes. Veja só, Lucas 4:20. Tendo fechado o livro, Jesus fechou o livro, está dentro da sinagoga, devolveu-o a quem? Ao assistente. Então eu pergunto, irmãos, esse assistente, ele é o quê? Ele é aquele que está ali o rabino, está ali os dirigentes, e tem esse assistente, esse que pega o livro, coloca aqui, abre, a pessoa lê, ele vem aqui, pega o livro, volta, ele só está fazendo o seu trabalho. Tem alguém que manda nele, tem alguém que é uma autoridade maior do que ele. Olha de novo essa mesma palavra ali em Mateus 26:58. Mateus
26, 58. Nós vamos ver de novo essa palavra e olhe que agora o tradutor já traduziu com uma outra palavra. Então aqui, aquele que era ministro, aqui é assistente. Agora, em Mateus 26, 58, diz assim: mas Pedro o seguia de longe. É aquele episódio em que Jesus Cristo é levado, né, para Pilatos e o Anás, Caifás e tudo, e o Pedro está ali no pátio, né? Mas Pedro seguia de longe, até ao pátio do sumo sacerdote. Tendo entrado, assentou-se entre quem? Entre quem ele assentou? Entre os serventuários, ou entre os empregados. Então essas pessoas são de grande importância? Quem tem a importância? É o patrão, é a autoridade. Eles são mandados, eles são servos, eles são empregados. É isso que o Paulo quer dizer. Veja mais uma referência aí, em João 7,32. João 7,32. De novo, a mesma palavra, que é para os irmãos terem uma ideia do que o Paulo quer dizer aqui quando ele diz: os homens devem nos considerar como assistentes, como empregados, como serventuários. E aqui em João 7,32 diz assim: os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram o quê? Guardas. É a mesma palavra, irmãos. No original, é a mesma palavra. Então, o que significa esse ministro que ele colocou ali? Não é uma pessoa assim, um ministro, não, o que ele é? Ele é um assistente, ele é um empregado, ele é um guarda, ele é alguém que tem sobre ele uma autoridade maior, como no caso aqui dos guardas. Chegaram os fariseus, os principais sacerdotes, chamaram os guardas, né, para o prender. Então, olha, vocês aqui, vão lá e vão prendê-lo. Então imagine, um guarda chega para prender Jesus. Aí o pessoal diz: não, você não vai prender não. Calma, eu só estou fazendo o meu trabalho. Entende? Então o que é que o guarda faz? O que é que o empregado faz? O que é que o serventuário faz? Ele só faz o trabalho dele. Então o que o Paulo está dizendo aqui no versículo 1 é assim: assim pois importa que os homens nos considerem como servos, como guarda, como serventuários. De quem? De Cristo. Nós só somos servos. É Ele que nos mandou, é Ele que nos enviou. O que nós pregamos, só pregamos porque Ele nos enviou fazer isso. Aí ele diz aqui, e despenseiros, estamos no versículo 1, e despenseiros dos mistérios de Deus. Então o Paulo está dizendo: nós somos serventuários, nós somos empregados, nós somos guardas, somos enviados, tem uma autoridade maior, nós obedecemos uma autoridade maior. E nós também somos despenseiros. Essa palavra despenseiros no grego é oikonomos. Oiko que é de casa, nomos que é de lei, mas a tradução dele é administrador. Então, o que é que o Paulo é? Ele é um administrador. E para nós termos uma ideia dessa palavra, nós vamos, por exemplo, para Lucas 16, 1 a 2, que é para você compreender o que o Paulo quer dizer com essa palavra despenseiros. Lucas 16, 1 a 2. Ele diz assim: disse Jesus também aos seus discípulos, olha o que ele diz: havia um homem rico. Então olha lá, o homem é rico, tem bens. Agora olha o que ele diz: tinha o quê? Administrador. Então quem é dono dos bens? É o homem rico. Quem é o administrador? Quem é aquele gerente? Não é? É aquele que tem nas suas posses os bens do seu patrão. Os bens são dele? Não, os bens não são dele. Ele é um administrador. E este lhe foi denunciado como que estava a defraudar os seus bens. Opa! Então, mandando chamar, lhe disse: que é isso que eu ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. O que é que o Paulo está dizendo? O Paulo está dizendo que ele é um servo
é um serventuário, é um guarda, ele está debaixo de ordem. E que ele é um despenseiro, ele é um administrador. No caso aqui de Lucas, o que o administrador tinha? Ele tinha os bens desse homem rico. No caso de Paulo, o que ele tem nas suas posses? Diz aqui o texto: os mistérios de Deus. Então, olha, irmãos, veja, é interessante que os homens nos considerem como empregados. Nós somos serventuários, nós somos guardas, nós temos uma autoridade maior. Eu sou aqui, e Paulo, o Apolo e o Pedro, nós somos só administradores, irmãos, de bens de um homem rico. No caso aqui é Deus. E o que é que nós temos aqui? Nós estamos aqui administrando o quê? Os mistérios de Deus. É interessante. O que é esses mistérios de Deus, irmãos? Se não a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, em outras palavras, o que o Paulo fazia? O Paulo, ele ia para um púlpito, ele ia nas casas e ele pregava o quê? A palavra de Deus. Ele era um empregado, ele era um administrador. O patrão dele dizia: olha, vai lá e prega sobre o pecado. Ele ia lá e pregava sobre o pecado. Entendeu? A mensagem era de Deus. Ele é aqui como um profeta, como um porta-voz, né? Eu já dei um exemplo. Por exemplo, o carteiro chega na sua casa, ele chega com envelope, com embrulho, aí toca a campainha: ó, aqui mora fulano de tal, mora até aqui uma coisa, ah, sim, tá bom. Aí você desce, ele entrega para você, aí você diz: ah, mas não era isso que eu estava esperando, isso daqui não é bem. Irmãos, o que o carteiro tem a ver? Diga-me lá, você vai brigar com o carteiro? Vocês sabem que o homem está fazendo o trabalho dele. É mais ou menos isso, irmãos. Ele só está entregando. Alguém mandou, ele entrega. Você quer reclamar, você quer discutir? Vai lá para quem mandou. O homem que está transmitindo não tem nada a ver com isso. Então, o que aconteceu? O pessoal na igreja em Corinto estava admirando o carteiro. O Paulo é o carteiro, o Apolo é o carteiro. Calma aí, nós estamos aqui com esses mistérios de Deus. O mistério é de Deus, a riqueza é de Deus, a glória tem que ser dada a Ele, não é a Paulo, não é a Apolo, não é Pedro. Irmãos, vocês estão errando no juízo, assim, no julgamento, né? Mas, irmãos, para os irmãos terem bem a ideia de que isso é a palavra de Deus, esses mistérios, né, que é a palavra de Deus, os irmãos podem abrir as Bíblias aí para Atos 6, do 1 a 4. Você vai ver que o apóstolo Pedro e os apóstolos, né, eles vão se consagrar, porque se consagrar ao ministério, né, à administração da palavra de Deus, que é os mistérios de Deus. Atos 6, versículo 1. O contexto aqui os irmãos sabem que é a respeito das viúvas, dos helenistas que estavam ficando esquecidas, né? E estavam precisando de homens para que fizesse essa distribuição melhor. Então diz aqui: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, os apóstolos: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus, porque eles eram os administradores da palavra de Deus, e agora vai deixar? Eles foram chamados para isso, agora vão deixar isso para fazer o quê? Ele diz aqui: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Não é que servir as mesas é um trabalho assim, não digno, não tem nada a ver. Só que, irmãos, a gente diz: cada macaco no seu galho. Os apóstolos foram chamados para quê? Para administrar a palavra de Deus. Então agora, se eles deixarem a palavra de Deus, vai servir a mesa, isso daqui não vai fluir. Deus deixou cada um, irmãos, com os seus dons para fazer o trabalho dele. Então esse aqui vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Agora, se este aqui faz isso, faz aquilo outro, ele não vai fazer bem nada. Então o Pedro disse: olha, não é razoável. Versículo 3: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra.
Eles são administradores. O que é que eles vão fazer? Estudar a palavra, para dar para o povo. Porque, irmãos, o povo não tem tempo para ler a Bíblia. Não é muitos que têm tempo para estudar as Escrituras. Imagine, eu estou falando de uma pessoa que sai de manhã para ir para o trabalho. E sai de manhã para ir para o trabalho. Passa o dia todo lá no trabalho. Chega em casa, já chega cansado. Se ele vai fazer uma leitura, não vai ser... Ele faz uma leitura, mas, quer dizer, ele não vai lá botar no texto, ele não vai ficar pesquisando grego, hebraico, ele não vai... É muito raro. Pode ter, mas é muito raro. Para isso o Senhor deixou o quê? Apóstolos. Agora, se o apóstolo vai cuidar da mesa e tudo, o estudo não vai ser como deve ser. Não vai ter aquela profundidade, porque não foi estudado. Então, eles disseram, olha, uns cuidam da mesa e nós vamos nos dedicar ao ministério da palavra. Versículo 2, versículo 2, digo, de 1 Coríntios 4. Versículo 2. Ele diz aqui, ora, além disto, o que se requer dos despenseiros, dos administradores? O que é que se requer? A pergunta é, irmãos, quem requer? Quem é que requer? Lembra a história da parábola do administrador, que tinha um homem rico, que era o patrão dele? O que é que o patrão dele requeria dele? O que ele requeria? Fidelidade, seja fiel, os bens não são teus. Que conversa é essa? Eu estou ouvindo aí que você está me defraudando, eu estou ouvindo aí que você está subtraindo alguma coisa, presta conta da tua administração. Então o Paulo está dizendo aqui, ora, além disso, o que se requer dos administradores? Ora, o que se requer? O que é que Deus requer deles? É que cada um deles seja encontrado fiel. Então o que o Paulo está dizendo é o seguinte, irmãos, veja, irmãos em Coríntios, preste atenção. Olha, é necessário que os homens nos considerem como ministros, como serventuários, como servos, como guarda, como empregados. E nós somos, irmãos, despenseiros, administradores de um bem de um homem rico. No caso aqui é Deus. É Deus, desses mistérios, tá? Desses mistérios. Ora, o que é que se requer? O que Deus requer de nós? Veja, eu não estou falando de vocês, coríntios. Eu sou um empregado de Deus. E Deus requer uma coisa de mim. Ele requer o quê? Fidelidade. É que cada um deles seja encontrado fiel. O atributo mais importante para um dispenseiro administrador é ser fiel. Paulo está estabelecendo um padrão de liderança que não depende, irmão, da habilidade humana, da popularidade ou da aprovação humana, mas sim da fidelidade a Cristo e a mensagem que lhes foi confiada. Então, o administrador não está para agradar ninguém, não. Ele está para satisfazer o seu patrão. Olha, vai lá com as pessoas e faz isso e aquilo. Ele chega e vai fazer. Mas o que vai acontecer? As pessoas vão murmurar, as pessoas vão reclamar, as pessoas vão dizer, esse administrador, eu não gosto desse administrador. Olha o que ele fez isso e aquilo. Não, eu sou mais aquele outro administrador. Aquele ali sim, mas calma aí. O administrador, sendo fiel, vai passar para as pessoas o que tem que passar. Aí, de repente, uns criticam, outros elogiam. O apóstolo Paulo disse, eu não estou para isso, não. Eu só tenho um objetivo, irmãos. É de satisfazer o meu Senhor. O que ele quer? Ele quer que eu seja fiel. Se você vai gostar, se você não vai gostar, não é problema meu. Eu sou um administrador. Eu estou aqui para dar para vocês o que ele me deu. Está tendo algum problema? Tem alguma reclamação? Procura o patrão. Eu sou só o administrador. E eu estou fazendo o trabalho aqui fiel. Então olha o que os coríntios estavam fazendo. Estavam dizendo, eu não quero o Paulo porque o Paulo é isso e aquilo. O Apolo também não e tal. Então tinha elogios de um lado e, assim, críticas do outro. Aí o Paulo esclarece, irmãos, que isso para mim, como pregador, isso é maravilhoso. O Paulo esclarece, irmãos, olha, é necessário que os homens me considerem como um ministro, um empregado, um guarda, um serventuário. E eu sou um despenseiro, um administrador dos bens do Senhor.
O que é que ele quer de mim? Não vocês. O que é que ele quer de mim? Ele quer que eu seja fiel. Então, para Paulo, a fidelidade é a mensagem do Evangelho, né? É o critério primário pelo qual os líderes serão julgados. Quem é que vai me julgar, irmãos? Os irmãos ou Deus? Deus. Ele que é meu patrão. Ele que mandou eu fazer um trabalho. Se eu fizer mal, é ele que vai chegar comigo. Se eu fizer bem, é elogio dele. Mas a satisfação é dada a ele. Olhe, por exemplo, Gálatas capítulo 1, o versículo 6 a 9. Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 9. Você vai ver aqui o apóstolo Paulo, ele está comprometido como um administrador fiel a satisfazer a Deus, e não a vontade do povo, e não o que o povo quer. Olha o que ele diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ora, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, ou seja, o administrador vai pregar só aquilo. Se chega alguém que prega além, o Paulo diz aqui, seja anátema. Não posso pregar além. Por isso, irmãos, a gente vai dizer, irmãos, está escrito. Abra sua Bíblia no capítulo tal, está escrito. Abra a sua Bíblia e tal, olha o que diz aí, está escrito. É o que está escrito. Vá para 2 Timóteo, veja aí, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 a 5. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. O Paulo já está para partir, né? E ele está dando conselho para um pastor jovem. Então ele já passou muita coisa, ele já viu o que se tem dentro da igreja e tal. E aí o Paulo dá um conselho para ele, diz aqui, 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. É ele que vai julgar, pela sua manifestação e pelo seu reino. Aí olha o que ele diz para Timóteo: prega a palavra. Não fica pregando a tua opinião, o que tu acha, o que tu pensa. Você é um administrador, não tem que pensar nada não. Você é um profeta de Deus, só tem que dizer, assim diz o Senhor. Pronto, dá o teu recado e pronto. Nada de ficar, eu acho, irmãos, eu penso. Irmãos, isso não dá não. O administrador, o apóstolo, o profeta, o pastor, ele vai levantar e vai dizer, assim diz o Senhor. Está escrito aqui, está escrito acolá, está ali a palavra. Então ele diz, prega a palavra. Insta, quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Sabe por quê? Pois haverá tempo em que não suportarão a doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. Veja só. O Paulo está dizendo, prega a palavra. Não te preocupa não, vai levantar gente contra. Vai ter pessoas que não vai concordar e vão estar nos seus próprios pensamentos e tudo. Não, mas tu prega a palavra. Eles vão se recusar a dar ouvidos à verdade. Eles vão se entregar às fábulas. 5. Tu, porém, ser sóbrio. Não vai ser contaminado com isso. Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Não ser contaminado, não. Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente a tua administração. Tu és só o administrador dos mistérios de Deus. Vamos lá, versículo 3 agora. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Aí o Paulo, continuando, né, ele diz assim, Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós. Irmãos, olha, se a gente fosse colocar num português de hoje, seria mais ou menos assim, irmãos, pouco me importa o que você acha. Já imaginou uma coisa dessa? Porque uns são por Apolo, outros são por Paulo, outros são por Pedro. Tinha uns que criticavam Paulo, não gosto de Paulo, olha o jeito dele, olha como que ele é e tal. O Paulo não está nem preocupado.
Irmãos, pouco me importa o que você pensa. Ele diz, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Eu não estou preocupado com isso, não. Aí, como Paulo diz que ele não está, ele pouco se importa do julgamento dos irmãos, ou do tribunal humano, aí a gente pensa, o Paulo também é humano. Então ele tem que ser coerente. Se ele não se importa com o julgamento, então ele é humano, ele também pensa, ele também julga. O que ele acha do próprio julgamento dele? Aí ele diz, nem eu tão pouco julgo a mim mesmo, porque eu também sou ser humano. Porque de nada, irmãos, me arguiu a consciência. Lembra o que o João disse? O João disse assim, irmãos, se a nossa consciência não nos acusa, nós estamos bem diante de Deus. Não é que o João diz dessa maneira? Mas interessante, o apóstolo Paulo aqui, ele vai mais fundo, ele diz assim, porque de nada me arguiu a consciência. Mas olha o que ele diz, contudo, nem por isso me dou por justificado. Então, na minha mente, o que eu fiz foi bem, foi certo, foi justo, na minha concepção. Mas, quem me julga é Deus. Pode ser que tenha uma coisa aqui que eu estou fazendo que não está como deve ser. Porque, irmãos, nós julgamos as coisas com a luz que nós temos. Tem pessoas que têm pouca luz e, de acordo com essa pouca luz, ele vai dizer, estou bem, não estou mal. Mas a pergunta é, ele está justificado? Não, ele não está justificado. Por quê? Porque ele tem pouca luz. Exemplo, você chega para uma pessoa no mundo e diz assim, olha, se o mundo acabasse hoje, se você morresse, você iria para o céu? Olha o que ele diz, iria. Mas por quê? Olha, eu não mato, eu não roubo. Eu tenho a mesma esposa há 50 anos. Nunca traí, nunca fiz nada. É de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Não faço mal a ninguém. Então, eu acho que eu vou para o céu. Olha só a mentalidade dele. Por que ele fala dessa maneira? Porque ele tem pouca luz, ele tem pouco entendimento. Então, no sentido, ele está inocente para ele mesmo? Está. Mas diante de Deus, ele está justificado? Não. Mas a partir do momento que ele começa a conhecer e ter mais luz, ele, rapaz, não estou bem não. Então, quando Paulo diz assim, porque de nada me argui a consciência, com toda a luz que o Paulo tinha, ele viu, não fiz nenhuma injustiça lá na igreja. Não, eu fiz assim, não tenho nenhuma coisa me acusando. Mas o Paulo disse, mas pode ser que um tratamento ou outro eu não fui muito justo ali, Deus me julgue. Os irmãos estão entendendo? O Senhor me julgue, o Senhor vê. Quer dizer, você não é o seu auto-juiz. Você pode se inocentar, mas estás inocente diante de Deus? É isso que Deus pensa a teu respeito? É isso que o Paulo está dizendo. Então, o que o Paulo vê aí? O Paulo é indiferente ao julgamento humano. É indiferente por quê, irmãos? Porque ele não aceita a glória que vem dos homens. O Paulo não está parado para ver likes e dislikes. Me deram muito like. Opa, que bom, eu vou produzir mais material. Me deram dislike. Não gostaram. Me criticaram. O Paulo não está aí, irmãos, para like e dislike. Ele está só com o único objetivo de satisfazer o seu patrão. O trabalho que eu estou fazendo está do jeito que o patrão mandou? Está. Se o povo gosta, se não gosta, o problema é do povo. Eu não tenho nada a ver com isso, eu estou entregando o pacote. Entende? Então, qual é a preocupação de Paulo? Em ser fiel a Deus. Ele está com uma preocupação, eu quero ser fiel a Deus. E nisso, ele está com a consciência limpa. Vamos olhar aqui algumas passagens que mostram que nós não devemos, irmãos, procurar glória que vem dos homens. Ainda mais num tempo desse de redes sociais, Se você posta uma coisa, ninguém deu um like, ou ninguém gostou, aí você já fica triste. Ninguém gostou disso. Parece que vive em torno de like, vive em torno de o pessoal gostou, não gostou. Se desprende disso, irmãos. Tem gente com depressão porque não pegou um like. Tem gente mas olha, não gostaram e tal. Vive em torno da glória dos homens. Olha o que Jesus disse aqui. João 5,41. João 5,41. Eu não aceito glória que vem dos homens. Não aceito. Você aceita? A Bíblia não diz que nós temos que ser imitadores de Jesus? Eu não aceito glória que vem dos homens.
Olha o que mais ele diz em João 5,44. João 5,44. Como podeis crer, vós o que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Vocês querem glória um dos outros, mas pensa bem, como é que Deus pensa a teu respeito? Ah, você está levando um like de todo mundo, mas Deus está dando um like para você? O que importa é o like de Deus, não é o like das pessoas. Então Paulo está dizendo isso. Irmãos, pouco me importa o que você pensa sobre mim, qual é o teu julgamento sobre mim. Eu tenho um patrão que eu tenho que dar contra ele, da minha administração. Ele mandou assim na sua palavra, eu estou fazendo. Eu não estou atrás da glória dos homens. Eu não estou atrás dos likes, dos aprovos. Ah, eu aprovei, ah, eu gosto, não gosto. Não. Gálatas 1:10. Veja mais isso. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Olha o que o Paulo diz lá em Gálatas. Porque já chegou novos apóstolos pregando uma coisa diferente, e o apóstolo está ali como desgostado. O pessoal não gostou mais daquele, e não gostaram mais do Paulo. Olha o que o Paulo diz. Gálatas 1:10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Ora, se eu agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. É uma coisa que você tem que escolher. Quer agrado dos homens ou quer agrado de Deus? Quer viver em torno de agradar a homens ou agradar a Deus? Olha, 1 Tessalonicenses 2:6. Eu estou dizendo que o apóstolo Paulo, qual era a opinião dele dos likes do povo, né? Do que o povo achava. 1 Tessalonicenses 2:6. Também jamais, em tempo algum, jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Mas, irmãos, é como Jesus Cristo disse, a tendência do homem é querer glória dos outros. Eu já contei aqui para os irmãos uma história, né, de um que cantava na igreja, né? Ah, eu quero cantar, eu quero fazer uma participação, quero cantar um hino para a honra e a glória do Senhor. O pastor deixou a pessoa cantar, cantou, né? Aí depois o burburinho, desafinou, bicha, desafinou. Olha, não soube isso, não soube aquilo, tanto. No outro domingo, aí o pastor, então, irmã, vai cantar? Diz, não, cantar não. Mas por quê, irmão? O que aconteceu? O pessoal começou a falar, dizendo que eu desafinava, falava disso, mas a criatura chegou e disse assim, vou cantar um hino para a honra e a glória de Jesus. Parece que não foi, não. Cantou para a honra e a glória dos ouvintes. Se o ouvinte reclamou, já não canta mais. Se o ouvinte não bateu palma, não sobe mais. Esse pessoal não me incentiva. Vive em torno de like. Se der like, canta mais. Se bate palma, vai cantar mais. Vai evangelizar, vai fazer. Se ninguém diz nada, poxa, eu evangelizei, ninguém falou nada, ninguém bateu palma para mim. Meus amados irmãos, deixa eu lhe dizer, se você viver em torno de glória dos homens, tu não vai fazer nada na igreja. Nada. Nada. Se você procura elogio, que maravilha, você não vai fazer nada. Procure agradar a Deus. Procure fazer tudo que você puder, faça para Deus. Se não vão bater palma, pouco importa. Você é um administrador que está esperando a glória de Deus. Se colocar isso na mente, irmãos, o trabalho de Deus vai embora, vai mesmo fluir. Mas se você sempre ficar olhando, não me elogiaram, não disseram nada, a gente faz, ninguém vê nada. Você faz para homem? Você quer aplauso dos homens? Deixa eu lhe dizer, é Deus que vai te dar o galardão, não é o pastor, não é um irmão do teu lado, é Deus que vai te dar o galardão. Mas se você espera a glória aqui, você vai receber aqui. Não seja como os fariseus que oram em pé nas praças. Não seja como eles que sentam na frente e tal, querem o bom dia de todo mundo. Já receberam a sua recompensa. Você quer receber aqui ou quer receber na eternidade? Tem gente que gosta de receber logo aqui, né? O Paulo, no 2 Timóteo 2:4,
ele diz assim, ó, 2 Timóteo 2,4: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo, olha o objetivo, irmãos, é satisfazer quem? O auditório? O objetivo dele é satisfazer o auditório? É satisfazer a malta? Não. O objetivo dele é satisfazer aquele que o arregimentou. Tem que satisfazer a ele. E quando você perde isso de mente, você fica pelo caminho. Porque quase via de regra, irmãos, o ser humano é um ingrato. Você pode ver, acorda de manhã, cadê que ele diz: Senhor, muito obrigado, acordei, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado, Senhor, oh Senhor Deus, eu estou vivo hoje, muito obrigado. Acorda, faz isso. É muito raro a gente ver as pessoas que fazem isso, não reconhece que quem dá para eles a força, o ar que respira é Deus. Quantas pessoas estão aí com uma máquina de oxigênio, tudo precisando, pagando, e Deus dá de graça, mas a pessoa levanta, agradece a Deus, não agradece nada. Deus convive com gente que são ingratas, que não agradecem pelo sol, pela lua, pelo ar que respira, pela saúde, pelo dia que tem. Não, é sempre uma murmuração, sempre fica olhando por picuinhas. Irmão, se nós formos olhar, as bênçãos do Senhor é muito mais do que as coisas que não são. Eu contei para os irmãos, já contei várias vezes, né? A irmã lá de Cuba, mãe da Dina, como é? Isso, coitadinha, meu irmão, ele chegava, ela tinha problemas assim, tudo, né, se arrastava. Aí tem uma coisa lá na porta de Cuba, que é um trilhozinho que passa, que escorrega uma porta, né, passa assim a porta. Aí ela ia passando e tudo, aí levantou assim um pé, assim, levantou, passou, aquele trilhozinho que ficava. Aí ela disse: consegui. Tão feliz ela ficava, consegui. Aí eu disse assim: irmãos, eu passo aí toda quarta-feira, nem dei obrigado a Jesus, Senhor me perdoa. Olha pelo que ela deu graça, irmãos, por ter passado um trilhozinho dando graça. Eu confesso, irmãos, eu fiquei envergonhado, porque eu passava por aquele trilho e não dava graças a Deus. Nós nos pegamos, irmãos, a picuinhas, a coisinha pequena. Deus nos dá o ar que respiramos, saúde, força. Deus dá tudo, irmãos. Se a gente vai contar as bênçãos, são demais. Lembra o Corinto que disse: quantas bênçãos, quantas são? Tem demais, vai contando as bênçãos. A gente vai mais agradecer, irmãos, do que murmurar. Deus não gosta de murmuração. Lembra, o Paulo e o Silas estão chicoteados, com as costas em sangue, na prisão. O que é que eles estão fazendo? Orando e cantando hinos de louvores a Deus. Então você e eu temos mais motivo para cantar, que na tua costa não está caindo sangue, não é? Então temos mais motivo para louvar o Senhor, para os irmãos verem como nós somos. Nós nos apegamos mais às picuinhas, nós nos pegamos mais às coisas menos boas do que as coisas boas. Se você viver uma vida de gratidão sempre a Deus, é difícil Satanás te seduzir. Mas se você sempre está procurando uma coisa de insatisfação, mas olha como o dia está cá, poderia estar chovendo hoje. Mas como que está? Poderia ter feito um solzinho hoje. Mas poderia. É Deus que controla tudo isso. Ele é o Pai de todas as coisas. Vamos dizer: obrigado, Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos nele. Uma vida satisfeita, uma vida contente, irmãos. Você leva melhor. Você vai ser uma pessoa mais alegre. Mas o que foi? Irmão, Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições. Não é surpresa. Você tem tribulação na tua vida, eu tenho tribulação na minha vida. Todos nós aqui temos. Mas graças ao Senhor, se nós fizermos assim, o Satanás não vai ter oportunidade na nossa vida. Mas se você começar a reclamar, daqui a pouco você vai querer dar um tiro na cabeça. Vou desistir dessa vida, tudo não presta. Vou abalar. Vai abalar para onde? Vamos mais. O Paulo, ele aí, irmãos, ele faz essa suspensão de um julgamento prematuro. É o que os irmãos estavam fazendo, um julgamento prematuro. Paulo instruiu os coríntios a não julgarem antes do tempo designado. Ou seja,
antes da vinda do Senhor. Porque olha o versículo 5 que diz, 4:5, o 4:5. Portanto, nada julgueis antes do tempo. Que tempo? Quando Jesus vier. Até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, porque tem coisas que você não sabe, você está julgando, mas não sabe, você não sabe o que se passa na cabeça do homem, mas você julga. Mas também manifestará os desígnios do coração, e então cada um, veja só, irmãos, cada um receberá o seu louvor da parte de quem? De Deus. Qual é o melhor, irmãos? Louvor dos homens ou louvor de Deus? O louvor de Deus. Mas você pode ver, nós nos entristecemos quando os homens não nos aplaudem. Nós nos entristecemos quando as pessoas não nos louvam. Nós nos entristecemos e tal. Ei, irmãos, vamos olhar para o Senhor e vamos continuar. Eu estou bem, Senhor, estou administrando bem, sou um bom administrador. Sou, então, Senhor, me segura, porque a coisa aqui está... Vamos, continuando, Senhor, vai. É satisfazer Ele, não o povo. Ele diz que aqui o Senhor trará luz, né? E o louvor de Deus. Lembra, irmãos, quando Samuel estava para escolher o novo rei de Israel, que passou os filhos, né? Os irmãos de Davi. Aí o Samuel diz, esse aqui, esse aqui. Olha lá, olha como que ele é. Mas olha o que ele diz. O 1 Samuel 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o quê? O exterior, porém o Senhor, o coração. Então por que você se importa muito com o que os outros pensam de você, se os outros vê o exterior e não vê o coração? Qual é a glória que você quer, do homem ou de Deus? Em João 7:20, Jesus Cristo agora, ele diz, né? A multidão, né? No versículo 20, João 7:20, respondeu a multidão, tens demônio. Já pensou? Dizendo para Jesus que ele tinha demônio. Tens demônio. Quem é que te procura matar? Replicou Jesus, um só feito realizei, e todos vós admirais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ele não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. Ora, se um homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo facto de eu ter curado num sábado, ao todo, um homem? 24. Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. É muito difícil o homem fazer isso, irmãos. Julgar pela reta justiça. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos o coração do homem, nós não sabemos a intenção. Nós não sabemos e nós erramos. Nós achamos que a pessoa diz uma coisa, mas diz outra. Erramos ou não erramos? Erramos. Nós erramos. Lucas 16:15. Lucas 16:15. Mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é levado entre os homens, aquilo que os homens aplaudem, é abominação diante de Deus. É abominação. Só Deus, irmãos, Ele conhece os corações. Isso que o Salomão, quando fez a dedicação do templo em Jerusalém, né, o primeiro templo, né, construído por Salomão, ele naquela oração, olha o que ele diz lá em 1 Reis, nós já estamos terminando, em 1 Reis 8, 37 a 39. Olha o que ele diz lá, 1 Reis 8, 37 a 39. O Salomão diz, Senhor, quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos, lavas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, 39.
Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age, dá a cada um, olha o que ele diz, segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração. Agora olha o que ele diz, irmãos, porque tu, só tu, não tem mais ninguém, irmãos, não tem pastor, não tem apóstolo, não tem profeta, não tem nada. Tu, só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Só tu. Então, irmãos, para a gente finalizar aqui, a gente pode ver o que Paulo aqui está ensinando. Só para concluir. Ele e os outros líderes devem ser vistos como servos, empregados e administradores de Deus, cuja única responsabilidade é serem fiéis a Deus. O julgamento humano é falho, é parcial, portanto, ele não se preocupa com a opinião dos outros, nem confia em seu próprio julgamento. Isso Paulo, O julgamento final, irmãos, pertence a Deus, que conhece todas as coisas, até os pensamentos e intenções do coração. O Paulo termina exortando os coríntios a suspenderem seus julgamentos, pois somente Deus, no final dos tempos, poderá fazer um julgamento verdadeiro e completo. Com isto, o Paulo corrige a tendência dos coríntios de formar facções e de julgar líderes com base em critérios humanos, chamando-os à humildade e à paciência, enquanto esperam o julgamento final que é de Deus. Por isso ele diz, não julguei uns aos outros, vamos parar disso, aquele é melhor, aquele não é melhor, aquele é isso, não, é o Senhor, é Ele, somos servos dEle. E Ele, irmãos, naquele dia que vai julgar e que vai dar a aprovação ou reprovação. É Ele. Vamos esperar o Senhor Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor inspirou o apóstolo Paulo para dizer todas essas verdades aqui do capítulo 4, do versículo 1 a 5. Obrigado, Senhor. Faz que possamos entender que nós somos servos Teus, administradores, Senhor, dos Teus bens, dos mistérios de Deus, e que possamos viver, Senhor, e querer a Tua glória, não a glória que vem dos homens. Nos ajuda, Senhor, para que o Teu nome seja sempre honrado e glorificado. Leva-nos para os nossos lares na Tua paz, no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus os abençoe.